Olá, crianças! Hoje vocês fizeram atividade falando sobre os povos indígenas. Ao lerem o texto na página 78, vocês perceberam que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, encontraram vários povos em um lugar bem diferente do deles, não é? Como eles chegaram a um lugar desconhecido e estranho, eles começaram a criar ideias meio diferentes do lugar. Nos relatos de viagem, eles contavam que o Brasil era exótico. Diziam que os frutos e os vegetais daqui eram bem desconhecidos, que as florestas eram bem densas e ainda falavam que os animais eram bem perigosos. Pelo clima e as riquezas que aqui encontraram, chamavam o Brasil de paraíso terrestre. Imagina os portugueses chegando aqui, a estranheza que os índios também sentiram? Eles tinham hábitos diferentes dos europeus. Por exemplo, não usar roupas, viver da caça, da pesca, e a agricultura era de subsistência, aquela só para o consumo. E por estranhar os hábitos dos índios, os portugueses achavam que os índios ora eram bondosos, ora eram selvagens. E isso aconteceu porque os europeus não conheciam os nativos, que eram os índios. Então, eles retratavam os índios de acordo com os costumes e crenças que eles tinham. E esses relatos serviram para grandes obras. E por esse motivo, os europeus reproduziam uma visão muitas vezes bem fantasiosa do Brasil e também dos indígenas. Agora eu pergunto a você: como você se sentiria ou se comportaria diante das pessoas que nunca tiveram contatos antes, com hábitos e aparências bem diferentes das suas? Hora de corrigir a atividade. Número 1. Por que os europeus retratavam os indígenas de forma fantasiosa? Como vocês viram, é porque tinham como referência a Europa e seus costumes para representar as demais culturas. 2. Observe o mapa feito em 1519 para responder as questões. Esse mapa de Terra Brasilis é um manuscrito do século XVI e ele representa o que os europeus pensavam sobre a América. Vocês conhecem o mapa, não é? Então, perceba que os contornos territoriais não eram iguais ao que são apresentados no mapas de hoje. Observe o mapa atual e veja quais são as semelhanças e diferenças que há entre os dois. Aí vem a pergunta: que momento o mapa está retratando? Essa imagem é uma representação real do Brasil ou imaginada pelos portugueses? Justifique. Pela quantidade de caravelas chegando a este local onde tem índios, está retratando a chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1519, os portugueses conheciam apenas o litoral do Brasil. Portanto, o mapa retrata o imaginário dos viajantes sobre o território. Letra B. Faça uma descrição detalhada de como o Brasil e a população nativa são representadas no mapa. O Brasil foi representado nesse manuscrito com floresta, vários tipos de animais, e os indígenas estão fazendo várias atividades. E a principal que a gente está vendo aí é a extração do pau-brasil. Viram aí? Tanto os indígenas como os europeus tinham visões diferentes uns dos outros. Isso porque muitas vezes os nossos valores e as nossas limitações são de acordo com o que vivemos. Beijos, até a próxima!